Fala galera, mais uma videoaula do curso de redação para o Enem. Na videoaula de hoje nós vamos falar de argumentação. O que é argumentar? Qual é a forma de um argumento? Quais são os tipos de argumentos? Ok? Isso é sequência da videoaula passada, onde a gente viu a seleção das melhores ideias e a organização dessas ideias em tópicos dentro do nosso texto. Qual ideia vem primeiro, qual ideia vem depois e qual ideia vem por último. Se você não viu a videoaula passada, tem um linkzinho aqui embaixo, clica, volta lá, assiste essa videoaula que uma coisa está ligada à outra. Argumentação. Então vamos lá. O que é argumentar? Agora que eu tenho quais são as ideias que eu vou trabalhar em cada parágrafo, eu preciso escrever esses parágrafos do meu desenvolvimento. Mas não é simplesmente escrever de qualquer forma. Eu tenho formas mais elaboradas de escrever esse parágrafo a fim de convencer o meu leitor de que minha ideia faz sentido, de que minha ideia tem coerência, de que minha ideia é boa. Isso é argumentar. Então vamos lá. Qual a estrutura de um argumento? Vamos partir desde o princípio. Um argumento ele é dividido basicamente em 3 partes. 2 premissas e uma conclusão dessas premissas. Um exemplo clássico que é usado aí por diversos professores é aquele exemplo do Sócrates. Você tem lá, todo homem é mortal. Essa é a primeira premissa. Todo homem é mortal. Sócrates é um homem. Conclusão, portanto, Sócrates é mortal. Portanto, Sócrates um dia vai morrer. Então percebe que um argumento ele tem mais ou menos essa estrutura. Ele tem 2 premissas que estão interligadas e que se complementam e que desembocam em uma conclusão lógica, tá? Então, a primeira premissa, você tem que pensar nessa primeira premissa. O que é a primeira premissa? É a primeira estrutura, a primeira frase que você apresenta alguma ideia. Ou você apresenta um fato, ou você apresenta uma evidência, ou você apresenta um dado. Por exemplo, todo homem é mortal. É uma evidência, é evidente isso, né? A gente vê isso, que todo ser humano é mortal. Essa primeira premissa, ela vai se comunicar com a segunda premissa, que é uma premissa de suporte, que é uma premissa de justificativa ou de garantia para esse fato, para essa evidência ou para esse dado, tá? Na hora que você fala a primeira premissa, todo homem é mortal, é uma evidência, né? Agora, o que dá um suporte para isso é a hora que você fala assim, Sócrates é um homem, está suportando essa evidência, está ligado a essa evidência, tá? De uma forma que vai desembocar em uma conclusão, portanto, Sócrates um dia vai morrer. Tá? Essa conclusão geralmente é um julgamento, é uma crença ou uma alegação, de acordo com a soma das 2 premissas, a ligação entre as 2 premissas. No nosso caso aqui, nós estamos julgando a premissa do Sócrates, né? Então, basicamente, um argumento ele tem essa estrutura. É claro que não é tão linear assim. A gente não vai ficar escrevendo de maneira linear, dessa forma que é o argumento do Sócrates. Mas o que você tem que entender é que um argumento ele basicamente tem 3 bloquinhos, basicamente. E esses 3 bloquinhos são premissas que se relacionam. Uma das primeiras premissas é a apresentação de um fato, de uma evidência ou de um dado. A segunda premissa é uma premissa que dá um suporte, justifica ou dá garantias para essa primeira premissa. E a conclusão é o resultado lógico dessas 2 premissas. Só que a ordem você pode inverter, né? Vamos entender um pouquinho melhor o que é essa estrutura da argumentação com outros argumentos. Então, por exemplo, vamos lá. Eu apresento assim, uma primeira premissa. Ó.
Diminui a mortalidade infantil no Brasil. Isso eu estou jogando aqui um fato. Estou te dando um fato. Eu vou lá escrever meu texto, eu escrevo a primeiro período isso. Diminui a mortalidade infantil no Brasil. Aí a pessoa que leu isso fala, mas peraí, como assim? Justifica isso aí, cara. Aí você vai lá e escreve um segundo período que justifica o primeiro. Ó. Os investimentos em saneamento básico e o crescimento econômico têm melhorado a qualidade de vida das famílias. Então percebe que a segunda premissa, ela justifica a primeira, né? Agora que eu falo que ia diminuir a mortalidade infantil no Brasil, eu jogo uma segunda premissa que tem total ligação lógica com a primeira. Né? Ela justifica a primeira. E aí eu chego a uma conclusão. Diminuiu a mortalidade no Brasil. Por quê? Porque houve investimentos, houve um crescimento econômico, melhorou a qualidade de vida. Portanto, isso mostra que o Brasil tem se preocupado com as crianças e tem se mostrado preocupada com as áreas tão importantes. Perceba que a conclusão ela também pode ser opinativa, tá? Ela é uma opinião sua com relação a essas duas premissas iniciais, tá? Ela é um julgamento seu, ela é uma crença sua. A conclusão é a lógica sua de acordo com a soma dessas duas premissas. Perceba que se eu escrevesse isso, já daria um parágrafo maravilhoso, né? Só que eu posso inverter, eu posso começar da conclusão. Eu posso falar assim, o Brasil tem se preocupado com as crianças e tem mostrado uma preocupação em áreas muito importantes da nossa sociedade. Resultado disso é o fato da mortalidade infantil estar diminuindo no nosso país. Isso é causado pelos investimentos. Percebeu então que eu inverti os papéis? Eu não terminei com a conclusão, eu não fiz de maneira tão linear. Eu comecei com a conclusão e depois eu apresentei as premissas. Então eu posso fazer isso na hora de argumentar. Tá? Mas saiba que um argumento ele é dividido nesses 3 bloquinhos, onde você apresenta fatos, evidências ou dados, depois você apresenta algo que dá um suporte, que justifique ou que dê uma garantia sobre aquilo que você falou no início, e uma conclusão que é o seu julgamento, é a sua crença de acordo com o que foi falado. Tá? Vamos ver outro exemplo? Um argumento de autoridade. O que é um argumento de autoridade? Um argumento de autoridade é eu pegar uma pessoa conhecida, uma pessoa que tem credibilidade sobre um determinado assunto e citar essa pessoa para poder fortalecer o meu argumento. Uma coisa é eu falar que o Zé da padaria acha que a economia do Brasil daqui 6 meses estará maravilhosa. Outra coisa é eu falar que o ministro da Fazenda acredita que daqui a 6 meses a economia do Brasil vai estar maravilhosa. Entendeu? É um argumento de autoridade. Dentro de um texto formal como o Enem, um argumento desse tipo, eu citar o Zé da padaria ou eu citar o ministro da Fazenda, é claro que o ministro da Fazenda vai ter muito mais peso para esse tema. Se o tema fosse pãozinho ou como que funciona um microempreendimento ou uma padaria, é claro que o Zé seria um cara mais indicado do que o ministro, né? Qual é a melhor receita de pãozinho? O Zé seria um cara mais indicado do que o ministro, tá? Então, esse argumento de autoridade também depende muito do contexto, né? Não adianta eu citar o ministro da Fazenda para falar de um assunto, por exemplo, sobre saúde. Não seria tão coerente, né? Eu teria que usar o ministro da Saúde, eu teria que usar o próprio presidente ou a própria presidente, e assim vai. Então, como é que é um argumento de autoridade? Primeiro eu venho e apresento um fato, uma evidência ou um dado. Então, por exemplo, olha lá. Ainda existe um número considerável de pessoas vivendo abaixo da linha da pobreza no Brasil. Então, apresentei um fato, uma evidência ou um dado.
Aí eu pego depois uma autoridade que dê um suporte, uma garantia ou uma justificativa para isso que eu falei no início. Então, por exemplo, a presidenta ou presidente Dilma Rousseff afirma que o combate à miséria extrema é prioridade em seu governo. Ela fala isso, ela falou isso na campanha, ela fala isso em todo o seu governo. E ela é uma autoridade. Você goste da presidente ou não, você tenha seus problemas pessoais ou não, ela é uma autoridade. E num texto formal como o Enem, citar ela num tema como, por exemplo, a questão da linha da pobreza, a questão da miséria, o combate à miséria extrema, é um argumento positivo, né? Desde que seja bem usado, claro. Então, perceba, o que eu quero que você entenda aqui não é a sua opinião com relação a presidente, mas é a estrutura do argumento. Você tem um primeiro argumento que é uma apresentação de uma premissa, que é um fato, uma evidência ou um dado. Depois você tem uma segunda premissa que é uma autoridade dando um suporte àquilo que foi falado no início. E por fim você tem uma conclusão que é algo opinativo, que é algo seu. Então fala assim, é realmente importante que um governo de um país tão grande e rico como o nosso se preocupe em acabar com o sofrimento de milhões de pessoas. Percebe que isso é opinativo, foi você que falou, é você aqui na conclusão, tá? Então, só aqui já daria um parágrafo imenso, né? De umas 4 ou 5 linhas, só juntando essas 3 premissas. Então percebe que se você conhecer a estrutura de um argumento, fica mais fácil para você escrever. Você está com uma ideia na cabeça, você vai lá, elabora uma primeira premissa, que é um dado, um fato, uma evidência. Pega uma segunda premissa, que é um suporte, uma justificativa ou garantia, e um desses tipos é o de autoridade, é citar alguém, e desemboca em uma conclusão que é o resultado lógico seu de um julgamento ou de uma crença com relação a essas 2 premissas que você apresentou no início. Outro tipo de argumento é uma refutação. Refutação é você ir contra. Na primeira premissa, você apresenta um fato, uma evidência ou um dado que na segunda premissa, na hora de dar um suporte justificativo ou garantia, você bate. Você fala que isso está errado. Você fala o contrário. É como se você pegasse o argumento, a premissa do seu oponente. O seu oponente afirma isso. Você vai lá e fala assim, olha, existem pessoas que pensam assim, assim, assado. É a primeira premissa. Aí você vem, mas... e coloca a sua premissa refutando a primeira. E aí desemboca em uma conclusão. Olha o exemplo. Se discute no Brasil a possibilidade de jovens a partir dos 16 anos tirarem carteira de motorista. Então, existem pessoas na sociedade que acreditam que o jovem ele possa dirigir a partir dos 16 anos. Tá? Então, eu apresento essa evidência da minha primeira premissa e agora na segunda eu venho e apresento algo que refute, que mostre algo contrário dessa primeira. Então, por exemplo, nota-se que a maioria dos acidentes de trânsito são causados por jovens ao volante. Então, percebe que esse meu segundo argumento, minha segunda premissa, ela bate na primeira. Então, quer dizer, por que eu vou deixar um jovem dirigir, sendo que a maioria dos acidentes de trânsito são causados por jovens? Tá? Existe uma estatística que mostra isso. Então, quanto mais jovem, maior é a tendência, então, de ter acidentes. Então, eu refutei o primeiro. Se está certo ou não, não importa, mas logicamente faz sentido, né? Então, perceba que eu refutei o primeiro. Apresentei uma primeira premissa que é algo dos meus oponentes que defendem que o jovem tem que dirigir cada vez mais cedo, e eu fui lá e mostrei algo que vai contra essa ideia. E aí eu desemboco em uma conclusão. Diminuir a idade para dirigir apenas possibilitaria a entrada de mais jovens no trânsito e, como consequência, um aumento no número de acidentes. Então, aqui já é minha opinião, é meu julgamento, a minha crença com relação a esses fatos, evidências, dados, suporte, justificativas e garantias. Certo? Eu posso inverter a ordem? Posso.
Mas essa aqui é a estrutura de um argumento de refutação. Um outro tipo de argumento é o argumento de exemplificação. É a ideia de dar um exemplo mesmo, mostrar algo que já acontece com relação a algum dado. Então, primeira premissa, eu apresento um fato, uma evidência, um dado. Eu falo assim, ó, a lei de pena de morte não deve ser aprovada, pois ela é ineficiente. Então, na primeira premissa eu vim e falei que a lei da pena de morte não deve ser aplicada. Ela é ineficiente. É um fato, uma evidência, um dado. É um dado. Tá? Agora eu tenho que dar algum exemplo na segunda premissa, que dá um suporte justificativo garantia. Eu tenho que dar um exemplo, porque esse aqui é um argumento de exemplificação, que dê um suporte justificativo ou garantia para a primeira premissa que eu afirmei. Então, ficaria assim: nos Estados Unidos, onde existe a lei, o crime não diminuiu. Ao contrário, é até maior que em outros países onde a lei não se aplica, como a Suécia. Então, eu dei um exemplo de 2 países, onde em um tem a pena de morte e a criminalidade ainda aumenta, em outro país que não tem a pena de morte e que a criminalidade é menor. Então perceba que eu dei um exemplo na segunda premissa que sustentou o primeiro fato apresentado na primeira premissa. Aí eu venho com uma conclusão para amarrar meu argumento, né? O que nos parece que a criminalidade está ligada a outros fatores e não a coerção, a coerção da polícia, né? A violência. A taxa de empregos e os investimentos em educação sejam as causas mais prováveis. Aqui é minha opinião, é meu julgamento sobre as duas premissas. Então esse é um outro exemplo de argumentação. Então você tem argumentos de autoridade, você tem argumentos de exemplificação, você tem argumentos de refutação e existe uma série de outros argumentos que a gente pode tratar lá na frente. Mas o que é mais importante é você entender o que é uma argumentação. Argumentar, então, deixa o seu texto mais forte. Você tem agora aquelas ideias trabalhadas em tópicos. A ideia agora é você pegar cada uma dessas ideias e montar na forma de um argumento. Premissa, premissa, conclusão. Claro que não necessariamente nessa ordem, mas tenta trabalhar um pouquinho mais com isso, porque um argumento forte, um argumento bem articulado e bem montado deixa o seu texto mais bonito, deixa o seu texto mais coerente, ok? Na próxima videoaula, nós vamos falar como elaborar uma ótima conclusão para o seu Enem. Lembra que o Enem ele dá uma atenção especial para a sua conclusão. Agora que a gente já tem o desenvolvimento pensado, temos as ideias organizadas, temos os argumentos agora montados. Nós temos que pensar em uma conclusão. Como concluir um texto no Enem? É a nossa próxima videoaula. O linkzinho já está até aqui abaixo. Vejo vocês lá. Inscreva-se no nosso canal para você estar sempre por dentro de todas as novidades. E não esqueça de curtir e compartilhar os nossos vídeos. É isso, galera. Espero que vocês tenham gostado e até a próxima videoaula.